Quando a gente se propõe a ficar lembrando, né, desde o dia 3 de maio, toda essa muvuca, toda essa loucura, todo esse movimento, e a gente fica pensando assim no privilégio. Assim. Eu também fui muito tocado, né, quando eu conversei com Cláudio, que foi uma acolhida, que um senhor que ficou 8 horas, ele foi arrastado pela correnteza, pelas forças das águas, por um mato e se agarrou numa árvore. Ele estava ali com hipotermia, o inverno, a temperatura estava muito baixa e a água com a temperatura mais baixa ainda. E ele sem força, ele emocionado, me contando que tinha desesperado, tinha desistido, não tinha força para gritar. E de repente uma daquela turma que veio com o Scooby de jet ski, aqueles resgatadores, um deles ouviu o gemido, o grito, né? Foi o último grito, a última força, o último suspiro do seu Cláudio. E ele então ouviu e filmou o resgate do seu Cláudio. O seu Cláudio me contando aqui, num dos quartos ali onde ele estava alojado, ele emocionado, ele disse para mim: eu fui salvo 2 vezes. E eu até não tinha entendido, eu pensei que ele tivesse passado por 2 situações de salvamento, de alagamento, de inundação. E ele então me disse: não, pastor, eu fui salvo por esse rapaz e eu também fui salvo quando entrei aqui dentro, porque eu conheci esse Deus, esse Jesus que me salvou. E aí a gente vai às lágrimas, aí o nosso coração se enche de gratidão por ver Deus operando dessa forma. Não tem dinheiro que pague. Também aqui dentro nós tínhamos culto todos os dias, né? Nós ali trazíamos uma palavra de fé, de esperança, né? Encorajando essas pessoas, né? E uma das pessoas que veio para cá foi o seu Miguel, e eu olhei para ele e disse: ó, seu Miguel, o senhor vai ser o meu pai, porque eu perdi meu pai, então eu vou lhe escolher como pai. E ele disse: então meu filho, tu vai ser meu filho. E a gente começou a nutrir uma relação, e o seu Miguel tinha problema de dependência química, e nós ali conversando, ele se relacionando com os irmãos, sendo amado pelos voluntários, recebendo esse amor que transcende até o conhecimento humano, que é o amor de Deus. Ele foi convencido de ir para uma casa de recuperação e hoje se encontra se tratando aí para largar e romper com toda o vício e a dependência química. Também ali, num dos movimentos que estava muito quente, né, foi uma abertura no nosso inverno aqui, que deu um parêntese no frio, e num tempo de muito calor nós fizemos ali um culto ao ar livre, e a Franciele tinha o seu bebezinho Gael, e ela com seu esposo sentiu no coração de apresentar o bebê ali, veio me pedir com o seu esposo para que nós consagrássemos o bebezinho. Aquilo também foi lindo, encheu o nosso coração. Aquele momento foi muito marcante, todos os voluntários se emocionaram com isso, e a gente viu ali a graça de Deus na vida da Franciele e principalmente do Gael. A gente começou a perceber também um movimento surreal acontecendo com a igreja. Nós passamos, nós os pastores das mais variadas denominações, começamos a nos servir uns aos outros, né? E o Tércio da Montserrat me ligou e disse: Glavan, eu vou te enviar um amigo meu, recebe ele aí. E eu não tinha a mínima ideia de quem era, e recebi aqui o César, e o César era um judeu messiânico que crê em Jesus como Senhor e Salvador do povo de Israel, né? E nessa troca, assim, nós falamos com ele a respeito de beliches. E nós não tínhamos a mínima ideia que alguns meses atrás ele tinha ido à Alemanha e visitado um campo de concentração, e lá ele sentou num beliche, num campo de extermínio, né? E ele disse que eram beliches para a morte. Quando nós pedimos os beliches, né, porque as pessoas estavam dormindo aqui em colchões no chão, o frio que vem por baixo, ele se sensibilizou muito e linkou com esse fato e disse para mim: olha, o meu povo judeu foi exterminado e eu sentei em beliches que eram para a morte.
Agora eu, como neto de judeu, vou doar biliches para a vida. E ele nos doou 250 biliches aqui. E nós pudemos abençoar a Igreja Aliança, a Brasil para Cristo, a Igreja Aba e uma igreja lá no Partenon, no bairro Partenon, tudo fruto dessa doação. Então os abrigos da igreja eram os únicos abrigos que tinham biliches. E esses biliches foi importante a gente ressaltar, porque na construção dessa ideia nós pensamos o seguinte: quando as pessoas saíssem daqui e retornassem para suas casas, eles já levariam a cama e o colchão, ou seja, pelo menos teriam um lugar para dormir. Então foi lindo de ver a conexão, foi lindo de ver a sabedoria, a construção disso tudo, e a gente sabe que é Deus. Teve uma situação também ímpar, aqui o César começou a se tornar parte da família, que doou as biliches, e também numa conversa ali, na nossa salinha ali, juntamente com a Juliana sugeriu também uma doação de malas, né? Isso também entrou no coração do César. Ele saiu daqui, pastor, estou indo em Iguatemi. Ele foi em Iguatemi e comprou todas as malas. Eu imagino a alegria da vendedora que não acreditou. Ele disse: eu quero todas as malas. Ele comprou 200 malas e ele fez uma coisa que ele contou muito emocionado e que eu achei muito lindo. Ele botou de 2 em 2 no corredor do Iguatemi lá e ficou uma fila bem extensa. E ele começou a falar que nós devíamos ajudar as pessoas ali, e muitas pessoas emocionadas que estavam na praça de alimentação saíram dos seus lugares para pegar as malas e ajudar a colocar no caminhão para trazer aqui. E aqui nós fizemos uma festa, porque desde bebê, criança, casais, homens, mulheres, idosos, todos receberam malas, né? Então foi muito lindo a graça de Deus e como Deus usou esse homem aqui para nos abençoar. No momento aí desse período, a gente começou a perceber a necessidade de nós juntarmos toda a igreja, porque na verdade muitos irmãos não podiam cultuar a Deus aqui junto conosco, porque os espaços estavam tomados de beliche. Então nós não tínhamos como receber toda a expressão, a totalidade da igreja, as famílias que congregam aqui. Foi quando nós ali, o pastor Roberto, buscou um contato com o Christian, o pastor Christian, diácono aqui da Igreja O Caminho, que prontamente, gentilmente, movido de um espírito de hospitalidade, abriu o seu espaço para que nós pudéssemos receber toda a expressão da igreja, né? Para continuar nutrindo, suprindo esses irmãos e desafiando, encorajando esses irmãos a seguirem orando e se disponibilizando no serviço. A gente é muito grato. Agradeço a liderança da Igreja O Caminho, em nome da Igreja Batista Brasa Zona Norte, um beijo no coração de todos vocês que nos receberam e nos sentimos muito em casa. Também outra coisa maluca que nós fizemos aqui, nós parados pensando e vendo as pessoas aqui no abrigo, aqui todas juntas, né? Não tínhamos como separar ou dar um espaço que elas pudessem ter um pouco mais de privacidade. Surgiu a ideia aqui, né? Tivemos a ideia de locar um motel. E aí nós entramos ali, eu liguei para o Maurício, vamos locar um motel juntos. E ele prontamente aceitou, não tinha nenhum motel, ele já fez o vídeo. E lançou o vídeo sem eu ter ainda fechado com o motel, só tinha compartilhado o sonho, o desejo. E ele já fez o vídeo, o Maurício é louco, e aí juntos nós fomos atrás e eu comecei a ter negativa, né, que nós começamos a entrar nos motéis que estavam embaixo em função aqui de todo esse advento aí das águas, da inundação, até que nós conseguimos aqui na rua mesmo, o Motel Bali, que fica aqui na Dona Alzira, aceitou o desafio, nós locamos ali pelo valor de 50 mil, dividimos isso com a Brasa Church e podemos devolver por 15 dias
a privacidade para o núcleo familiar. E podemos ali presentear, não podemos presentear todos, mas pelo menos as famílias, mães com seus filhos, para terem um período de férias, que a gente chamou de 15 dias, com um pouco mais de privacidade, num lugar com uma suíte, com banho, chuveiro quente, no próprio quarto, ar-condicionado, um espaço totalmente privado. E aí a gente se alegrou muito com a felicidade, só de ver a alegria e o brilho no olhinho de cada um que recebeu, valeu muito a pena. Então nós decidimos aqui, os pastores, a fazer um outro ato insano e maluco. Anunciamos um domingo solidário com mercado ao ar livre. Pegamos tudo que nós tínhamos e esvaziamos o nosso estoque e fomos para as redes sociais, convidando sem limite. Vamos esvaziar os estoques, vamos continuar distribuindo, porque o papai vai suprir. E eu posso testemunhar para vocês, nada faltou. O evento terminou entre 8 e 9 horas da noite e nós fomos recolher. O estacionamento estava novamente lotado e ainda tínhamos 200 cestas básicas, mais ou menos, ainda lá. Literalmente, o papai multiplicou. E sempre nós despedimos pessoas de mãos cheias. Deus seja louvado.